No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer brush de carimbo de silhueta de árvore. Super fácil de fazer, então bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje, como vocês já viram aí no início, a gente vai aprender a fazer um brush de silhueta de árvore e pinheiro. Esses brushes aqui, vou mostrar para vocês como eles ficam no final. Vou mostrar como construir essas duas opções de brush e vou mostrar como chegar nesse resultado, o que você tem que fazer para fazer cada um desses brushes aqui e ficar super bonito. Então já deixa um like no vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreve, é só clicar aqui embaixo, tem conteúdos como esse toda segunda-feira. Então bora começar. Eu quero falar para vocês que para construir esses brushes aqui, a gente vai precisar de uma imagem base. Então fazendo o link direto com o vídeo que eu fiz na semana passada, eu vou utilizar as mesmas fotos que eu usei para fazer a imagem lá. Então eu vou explicar para vocês onde baixa essas fotos, mas eu vou estar utilizando as mesmas. Então bora lá para a internet, você vai abrir o site Unsplash e é importante falar aqui que esse site não tem direitos autorais. Todas as imagens que você baixar aqui você pode usar tranquilamente nas suas ilustrações. Você vai buscar por dois termos, ou você vai buscar por Tree Silhouette ou Pine Silhouette. Eu vou deixar esses termos e o site linkados aqui na descrição. Então eu vou buscar aqui, por exemplo, eu quero desenhar uma árvore, eu vou buscar Tree Silhouette. E aí vai aparecer várias imagens de árvore. Você pode escolher qualquer uma delas para replicar a silhueta como um brush. Para baixar as imagens aqui no site, é bem simples, é só você clicar na imagem, clicar na flechinha e aí já vai aparecer um quadradinho aqui na tela para você baixar a imagem no seu iPad. Eu vou deixar na descrição as imagens que eu vou utilizar. Voltando lá para o Procreate, você vai abrir uma tela quadrada, vou mostrar aqui para vocês o tamanho da minha tela. Lembrando que quanto menor, mais difícil desenhar. Eu uso de 2048 por 2048 com 300 de dpi. Você pode usar igual ou o tamanho que você quiser, desde que seja quadrado. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui na sua tela é trazer a imagem aqui para dentro. Então, você já baixou a imagem no seu iPad, você vai vir aqui em ações, adicionar. A sua imagem pode estar nos seus arquivos ou na sua galeria. Se estiver no arquivo, você vai clicar aqui e insira um arquivo. E aí você vai na pasta de downloads e vai puxar a sua foto da árvore. Se a sua imagem estiver na galeria, você vem e insira uma foto e também puxa a imagem da arvorezinha. No brush que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, eu usei de base para fazer aquele brush essa árvore aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar essa aqui para vocês verem que tem como fazer mais de um brush com a mesma imagem. Então, como eu vou usar essa árvore aqui, eu vou ampliar a foto, já tá ali no selecionar, né? Então eu vou dar um zoom nessa imagem, vou dar um zoom na imagem, deixando a árvore que eu quero utilizar bem no meio da tela. Você pode fazer isso com o dedo mesmo, então tá aqui a minha arvorezinha, eu vou dar um zoom para deixá-la bem no meio e bem grande. Ela tá um pouquinho torta pro lado, então eu vou vir aqui em ajustamento e vou desligar o magnetismo e o ajustamento para conseguir virar a imagem com mais facilidade, ó. E vou centralizar e deixá-la retinha. Pronto, é assim mesmo que eu quero. Se eu clicar aqui na setinha novamente, o Procreate automaticamente corta a imagem. Com a imagem pronta de base, você vai abrir novamente as camadas e vai clicar nesse N aqui para tirar a opacidade dessa foto. E aí a gente vai ficar com ela bem clarinha embaixo e vai abrir uma nova camada em cima para desenhar por cima da foto. Para fazer brush, a gente tem que desenhar com a cor preta e tem que ser uma cor preta pura. Então para isso você abre a paleta de cores, vem no clássico e essa bolinha aqui que seleciona a cor, você coloca bem aqui no cantinho inferior esquerdo. Essa cor é uma cor preta pura. Agora pro pincel, a gente vai escolher um pincel específico para fazer essa aleatoriedade que a árvore pede. Então abre a biblioteca de pincéis e aí aqui dentro a gente vai usar um pincel nativo do Procreate. Ele se chama Syrup, ele fica lá na pastinha de tinta e eu tô usando ele normal, do jeito que ele veio configurado no Procreate. Então vamos começar a técnica para desenhar a árvore. O legal desse pincel é que ele tem bastante variação de pressão, então você pode fazer uma linha bem fininha ou uma linha bem grossa com ele, se você estiver utilizando a Apple Pencil. Vamos lá, vamos fazer essa árvorezinha aqui. Eu tenho vários tamanhos de brush aqui salvos, mas eu vou usar mais ou menos aí um tamanho de 4%. O legal de desenhar a vegetação é que a gente não precisa de uma precisão extrema. Primeira coisa que você vai desenhar é o tronco da árvore. Então você vai fazer uma linha reta, vai puxar ela até o final aqui e tá pronto o seu tronco. Se você quiser um pouquinho mais grosso, coloca um pouco mais de pressão na mão. E aí vai ficar um tronco um pouquinho maior. Aqui no meu carimbo, no final, eu vou dar uma engrossada no tronco da árvore.
Lembrando que a gente está usando essa imagem de base, você não precisa fazer todos os detalhes exatamente iguais, tá? Agora vem a parte que dá um pouco de trabalho, mas é muito divertida. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu pincel para fazer as folhas, né? Essa parte aqui de dentro das folhas, ela precisa de linhas mais finas, então mesmo que eu use minha mão bem leve, não vou conseguir. Então eu vou diminuir aqui o tamanho do meu brush, agora sim tá em 4%, e a gente vai começar fazendo o contorno. Então você vai mapear com a mão bem levinha todo o contorno das folhas da árvore que você tem aí na sua imagem. Percebam que não está precisamente igual o que você tá vendo, mas está bem perto do contorno que existe na árvore. Você vai fazer esse processo com toda a copa de folhas da árvore e essas partes internas também. Então, quando tiver um espaço assim interno, você faz um círculozinho, tá vendo aqui? Contorna esse espaço vazio que só tem alguns galhos aparecendo. E aí você pode fazer todos ou só alguns, tá vendo? Eu vou fazer um grandão aqui, fiz um pequeno lá em cima, eu deixei alguns sem fazer. Então você vai avaliar a imagem que você tem e o que você quer trazer dessa imagem para sua ilustração. Essa árvore tem um lado mais cheio e o outro lado aqui tá super vazio de folhas. Você pode fazer ele igual tá na imagem, ou você pode tentar preencher esses espaços aqui que tá sem folha com o mesmo método, né? É só você olhar mais ou menos como tá um lado e tentar reproduzir do outro. Não precisa fazer igual. Mas se você quiser fazer igual, vai ficar bonito também. As árvores têm essa característica de serem bem aleatórias. Então, vou continuar aqui, ó, tô fazendo os espaços vazios e preenchendo a copa de folhas da minha árvore. Então, digamos que eu tenha feito toda a parte das folhas da minha árvore. Eu vou mostrar para vocês o próximo passo. Abre uma nova camada para não ter erro e nessa nova camada a gente vai fazer esses galhos que ficam aqui nesses espaços vazios. Então, com a mão bem leve, você vai traçar essas linhas como se fossem pequenos galhos. E aqui você pode fazer bem aleatório, não tem regra, só tenta seguir mais ou menos a direção que você tá vendo aí na sua imagem, né? Os galhos, eles têm uma direção, então tenta seguir essa direção para ficar com uma veracidade maior. Em alguns espaços você pode colocar só alguns galhos, em outros você pode colocar nenhum também, então você pode deixar alguns espaços vazios ou você pode encher de galhos. Então o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Para o próximo passo a gente vai abrir uma nova camada. E eu sempre abro novas camadas para evitar retrabalho. Alguém me perguntou isso esses dias. É para, se você cometer algum erro, você conseguir apagar sem danificar todo o trabalho que você já fez. Então vamos lá, nessa nova camada a gente vai fazer a parte de fora das folhas. Então bora lá. Na parte aqui do contorno, bem pertinho da borda, você vai fazer vários pontinhos por toda a volta da sua árvore. Eu tô aqui com o brush no tamanho de 6% e eu vou fazer aqui, ó, vários pontinhos. Você pode fazer algumas linhas também. Se fizer por dentro não tem problema, porque depois a gente vai pintar tudo de preto. E aí você vai fazer essa aleatoriedade aqui por todo o contorno da árvore. Você pode fazer bolinhas ou você pode também fazer algumas linhas retas assim, ó. Você pode fazer coisas bem aleatórias, não precisa ter uma precisão absurda aqui. Você só precisa preencher bem todo esse contorno que você fez. Sem esquecer também de fazer a parte de dentro. Então aqui nos espaços vazios, perto dos galhos, você também vai fazer pontinhos e no contorno também. Tá vendo? Porque aqui dentro são como se tivessem folhas, né? Passando aqui e a gente consegue ver as folhas. Então você vai fazer isso por toda a parte de dentro dos espaços vazios e o contorno da sua árvore. Vai dar um pouco de trabalho, mas você só vai ter que fazer uma vez, né? Porque depois a gente vai fazer o brush e aí você não precisa repetir todo esse processo. Então, digamos que eu tenha feito todo o contorno da minha árvore, todos os pontinhos que precisavam ser feitos, né? Já tô com tudo preenchido. A gente agora vai para o próximo passo, que é fazer a silhueta. Para isso, você precisa voltar na primeira camada, a camada que você fez o contorno, e ela precisa estar bem fechadinha, porque a gente vai usar o Drop Color. O Drop Color, ele é como se fosse o baldinho de tinta, então ele só vai funcionar em uma forma bem fechada. Vou usar aqui, ó, e preencheu. Se a sua forma tiver alguma abertura, algum pixel que não se encontra, vai acontecer isso, e vai preencher sua tela inteira. Então, primeira coisa, você vai se certificar de que tá tudo bem fechadinho. E aí, você vai usar o Drop Color.
Se por algum motivo você usar o Drop Color, mesmo com a sua forma bem fechadinha e vazar a cor para a tela inteira, você vai fazer o seguinte. Você vai usar o Drop Color e aí vazou para a tela toda. Não tira a Apple Pencil da tela e desliza para a esquerda. Para a esquerda eu preencho menos e para a direita eu preencho mais. Então é assim que funciona o Drop Color. E aí você vai ajustar até preencher certinho. Vou dar um zoom para a gente ver melhor como funciona. Então aqui a gente fez todos aqueles pontinhos, né? Eu voltei lá para a camada dos pontinhos. E agora que você usou o Drop Color, você pode ajustar e preencher mais, porque agora a gente consegue ver melhor o que está acontecendo. Você pode até usar o Drop Color antes e depois fazer os pontinhos. Eu fiz ao contrário porque eu queria mostrar para vocês como era para fazer os pontinhos. Eu vou carimbar aqui com um carimbo já pronto, que eu quero mostrar a aleatoriedade e como fica diferente uma mesma referência, tá? Então eu vou carimbar aqui num pincel que eu já fiz, caramba! Tá, agora foi. Como vocês podem ver, eu usei a mesma técnica. Eu fiz a forma e fui fazendo vários pontinhos em volta. E o seu resultado vai ficar mais ou menos assim, com essa cara super de folhagem, né? Alguns galhos eu deixei sem nada pra fazer como se fossem galhos secos, sem folha nenhuma. E eu usei a mesma técnica que eu tô ensinando pra vocês. Então não tem segredo. Faz o formato e faz vários pontinhos em volta. Eu vou trazer pra vocês o resultado dessa referência. Então ficou assim a minha árvore final. Como vocês podem ver, eu optei por preencher ela toda, eu não deixei ela sem folhas. Utilizei só o pincel que eu mostrei para vocês para fazer toda a árvore, toda a ilustração. E aqui em volta vocês conseguem ver que tem bastante risquinhos, bastante coisa aleatória, bastante pontinhos. E é assim que você vai criar esse efeito. Uma única foto, né, com uma única referência, você pode criar mais de um brush. Eu vou trazer a imagem aqui pro lado para vocês verem como a minha ilustração ficou diferente da referência que eu tinha embaixo. Então eu preenchi o resto da árvore, né? Eu não utilizei ela assim sem folhas, eu resolvi fazer ela cheinha. Então você pode fazer igual, você não precisa copiar a sua referência, você vai usar ela de base para fazer o seu brush. Então agora que a gente já tá com a nossa forma pronta, a gente pode começar a criar o brush. Eu vou apagar aqui a minha camada de foto, então é só vir aqui nas camadas, arrasta a camada para a esquerda e clique em apagar. E aí você vai ficar só com a sua ilustração na tela. Lembrando que a ilustração tem que estar na cor preta. Feito isso, abre uma nova camada em cima. E agora a gente vai usar o Drop Color na cor branca, branco puro. Então é o oposto do preto. Então você vai pegar a bolinha e vai colocar lá em cima, no topo esquerdo. E vai usar o Drop Color nessa nova camada e vai preencher tudo. Abre novamente o menu de camadas e joga essa camada branca por baixo da sua ilustração. E agora você vai mesclar essas duas camadas. Se você quiser salvar essa sua ilustração sem o fundo branco, faz um backup. Porque uma vez que essas camadas estejam juntas, não tem mais como desfazer. Arrasta a camada para a esquerda e clica em duplicar e desmarca aqui a visualização da camada. E agora você pega essa que você desmarcou e joga lá para baixo. Se você quiser renomear para não se confundir, pode botar o nome aí de backup. Pronto, e agora você vai mesclar essas duas camadas aqui em cima e toda a nossa ilustração ficou numa camada só. A ilustração preta e um fundo branco. Agora a gente vai copiar essa camada para criar o nosso brush. Então com a camada selecionada, você vai arrastar 3 dedos para baixo aqui na tela. E vai clicar em copiar tudo. Vou mostrar de novo. Então você tem que selecionar a camada certa. Essa camada tem que estar selecionada, 3 dedos, arrasta na tela e clica em copiar tudo. Pronto. Agora você vai abrir a biblioteca de pincéis e aqui dentro você vai criar ou um novo conjunto de pincéis ou escolher um conjunto já existente. Se você quiser um novo conjunto, é só você arrastar aqui até aparecer aquele botão azul ali, ó, arrasta aqui para baixo. O botão azul você clica e cria um novo conjunto e dentro desse novo conjunto você vai clicar no mais. Se você já tiver um conjunto que você queira utilizar, eu, por exemplo, vou usar esse conjunto aqui, ó, brushes. Então você escolhe o conjunto que você quer usar e aí sim, dentro desse conjunto você vai clicar aqui no mais e aí já vai abrir o estúdio de pincéis para a gente começar a criar o nosso brush. Aqui dentro do estúdio, a primeira coisa que você vai fazer é vir na opção forma. Aqui em origem da forma você vai clicar em editar, importar e colar. E aí vai colar a imagem que você copiou. E agora a gente vai inverter essas cores. Então você dá um clique na tela para fechar esse menu e com 2 dedos dá um clique novamente
para inverter as cores, onde estava branco ficou preto e onde está preto ficou branco. Só clicar em OK. Aqui no traço a gente já vê uma mudança. O próximo menu que a gente vai alterar é aqui em cima, caminho do traçado. Em espaçamento você vai colocar no máximo. E de novo a gente já consegue ver uma alteração aqui na lateral. Próximo menu, Apple Pencil. Você vai clicar aqui em opacidade e vai colocar no mínimo, sem opacidade. E aí não vai ter alteração de cor quando a gente carimbar. Propriedades. Você vai marcar aqui, ó, tamanho máximo, coloca no máximo mesmo, para a gente ter uma variedade bem grande de tamanhos de brush. E esse menu aqui, orientar pela tela, você pode marcar ou não. Eu vou mais pra frente explicar como ele funciona e aí você vai tomar uma decisão consciente, beleza? Visualização de carimbo é como o seu brush aparece lá na lista de brushes na biblioteca de pincéis. Eu deixo sempre marcado. E pré-visualizar é o tamanho que essa visualização vai aparecer lá na biblioteca de pincéis. Depois eu mostro também como fica. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, ó, opacidade mínima, coloca no máximo. E aí a gente tem certeza que não vai ter variação de cor no seu brush quando você carimbar. Aqui em dinâmica, você pode botar aqui na tremulação o tamanho em 10%. O que vai acontecer quando você faz isso? Cada vez que você carimbar o seu brush, ele vai vir com uma variaçãozinha de tamanho. Então pode vir maior ou menor. Uma variação bem pouquinha, mas vai dar uma aleatoriedade legal para o seu pincel. Feito isso, vem sobre esse pincel e aí você pode mudar o título do seu brush para o título que você quiser. Eu vou colocar aqui Árvore 2 porque eu já tenho um brush de árvore. Colocou o nome, tudo certinho, é só você clicar nesse OK laranjinha aqui no topo. E aqui a gente já consegue ver o nosso brush. Vamos testar? Então você pode testar o seu pincel com qualquer cor. Eu vou até abrir uma nova camada aqui, colocar a cor do plano de fundo. E vou pegar aqui, digamos que eu queira fazer uma árvore toda verdinha, né? Eu tô fazendo um fundo lá e todas as minhas árvores são verdes. Só escolher a cor e começar a carimbar. Então o legal do brush de carimbo é esse. Você vai poder colocar a cor que você quiser. E aqui você ajusta o tamanho e eu vou começar a carimbar, tá vendo? Olha que legal. E a gente tem aquela variação de tamanho, ó. Essa segunda árvore ficou um pouquinho menor, deixando o seu brush muito mais legal. Agora a gente pode modificar outra coisa. A gente pode virar ela no eixo X, fazendo ela ficar invertida. Vamos lá no pincel. É só abrir mais uma vez o estúdio de pincéis e aqui dentro, no menu Forma, você vai ligar essa opção aqui, ó, Virar X. Isso vai fazer com que o seu brush carimbe aleatoriamente de um lado ou do outro. Vou mostrar para vocês para ficar mais fácil de entender. Então vou vir aqui, eu vou limpar aqui o que eu fiz, né? Vou continuar com a mesma cor e vou carimbar. E de forma aleatória, às vezes vai carimbar com o eixo X invertido. Tá vendo que um galho ficou para um lado e o outro ficou para o outro? Isso aqui é o que a gente acabou de modificar. Então isso aqui é totalmente opcional. É só vir em Forma, ligar ou não a opção Virar X. Vai de você o que você quiser fazer com esse carimbo. Agora eu vou mostrar para vocês o que significa esse orientar pela tela. O nome é bem sugestivo. Se você deixar essa opção ligada, ele vai se orientar pela sua folha, entre aspas. Então ele vai carimbar conforme a sua folha estiver posicionada. Tá virada de frente, ela vai carimbar aqui de frente. Se você virar ela para o lado, vai carimbar de frente para você, mas de lado da folha. Tá vendo que o outro carimbo ficou de lado? Se você clicar aqui, vai carimbar assim. E aí também na diagonal, vai carimbar na diagonal. E aí vai mudando a orientação do seu carimbo conforme você vai virando a sua folha. Então ele se orienta pela folha. Se você desligar essa opção, o seu carimbo sempre vai sair retinho na direção original da sua folha. Tá vendo aqui que ela tá de frente para mim, mas carimbou de lado? Então a posição original da minha folha é aonde o carimbo tá pegando. Então aqui, ó, é a posição original da minha folha, ela sempre vai carimbar nessa orientação, não importa para que lado eu gire a minha folha ou, né, a tela, sempre vai carimbar para o mesmo lado, diferente da outra opção. Então esse é o comportamento do orientar pela folha desligado. Quando tá ligado, você vai girando a folha e o carimbo vai mudando de posição conforme você posiciona a sua folha, beleza? Eu acredito que deu para entender. Então agora você pode tomar uma decisão consciente de ligar ou não essa opção aqui. Essas são as configurações do pincel de carimbo. Agora a gente vai criar o formato de pinheiro para fazer também um pincel de carimbo com essa silhueta,
beleza? Então, para isso, a gente vai usar o mesmo método, a gente vai usar uma imagem de base e vai criar em cima dessa imagem. Então, o primeiro passo é trazer a imagem aqui para dentro do Procreate. Você vai em ações, insira uma foto e vai puxar a foto do pinheirinho que você escolheu. Um recurso interessante que eu acho que eu nunca falei, se você quiser mover a imagem sem dar zoom, é só segurar aqui em cima e aí você consegue mover com a outra mão sem dar zoom na foto. Esse é o pinheirinho que eu vou reproduzir, então eu vou dar um zoom nele e deixar ele bem no meio da folha com o maior tamanho possível. Posicionou certinho, é só clicar aqui em cima que a foto automaticamente vai ser cortada. E agora a gente vai tirar a opacidade, então vai na camada, clica no N e tira a opacidade da imagem. E agora a gente vai começar a fazer a nossa forma de pinheirinho. Então abre uma nova camada em cima da imagem, pega a cor preta pura, então vai lá no clássico, joga a bolinha lá pro cantinho, baixo esquerdo, essa é a cor preta pura. Pincel, você pode usar outro pincel, mas eu aconselho a você continuar usando o que a gente estava usando, o Syrup. Ele fica lá na pastinha de tinta, muito bom para criar esse tipo de brush. E agora é a mesma coisa, a gente vai começar traçando o meio do pinheirinho. Então vai traçar aqui o tronco do pinheirinho. E como a minha referência não tem um final, eu vou criar um final. Então eu quero que os galhos do meu pinheirinho terminem mais ou menos aqui, né? Então eu vou reproduzir só mais ou menos até aqui. E aqui, daqui para baixo vai ser o final do meu pinheirinho. E aí eu vou dar uma engrossada aqui no tronco, né? Para ficar uma base mais firme e mais realista também, né? E é aquela mesma história que eu já falei para vocês. Vocês podem reproduzir exatamente igual a referência, ou você pode usar a referência como uma base para você ir criando em cima. Então vamos começar. O pinheirinho é bem mais simples do que a árvore. A gente tem aqui essa pontinha no topo desse pinheiro em específico. Eu poderia ou não fazer essa pontinha, né? Mas eu optei por fazer aí para ficar mais parecido com a referência. Feito isso, a gente pode reproduzir os galhos e é bem simples. Para começar, abre uma nova camada para não ter erro e nessa nova camada você vai começar pela base do galho. Então você vai fazer o formato do galho primeiro para depois fazer a parte de cima. É uma curva bem simplesinha de fazer. Então eu vou fazer aqui dos dois lados. E o preenchimento você vai poder fazer de duas formas. Ou você preenche exatamente igual a referência, que são várias linhas. Isso baseado na imagem que eu estou usando. Então eu vou usar aqui a referência certinha, vou até mostrar para vocês que a folha desse pinheirinho aqui são várias linhazinhas, tá vendo? Você pode reproduzir exatamente igual. Ou você pode realmente fazer só o formato, que seria a silhueta. E preencher com drop color. Não esquece de fechar a forma antes de preencher. E aí vai ficar também parecidão, mas não igual, né? Vai ficar só com o formato e não com a textura que a gente tem da imagem. Se você for fazer assim, né? Exatamente igual a referência, o que você pode fazer para ficar mais legal é pegar uma borracha e aí vir com a mesma borracha com o pincel, Syrup, e apagar... Diminui um pouquinho aqui. E apagar essa parte de cima aqui para ficar bem retinha. Cuidado para não passar para o outro lado, ó. Quando você apaga, ele vai dar esse corte seco e é exatamente assim que a nossa referência funciona, tá vendo? Então você pode fazer desse jeito. Eu acho que fazer a silhueta é mais fácil. O outro vai ficar bonito, vai ficar lindo, mas com certeza vai gerar um pouco mais de esforço. O de silhueta ficar lindo é super simples de fazer, eu vou mostrar pra vocês como fica. Então tá aqui, eu só copiei a forma do pinheirinho mesmo e eu fui usando aí as sombras, né, pra criar essa silhueta. Vou mostrar pra vocês aqui com a referência por baixo, pra vocês verem que realmente eu só peguei a silhueta do pinheiro, fui contornando e fui usando o drop color pra preencher. Ficou bem parecidinho, mas não ficou igual. Então vamos fazer um brush de pinheiro com essa silhueta. Apaga a foto de referência e com a ilustração bem no meio da tela você vai abrir uma nova camada e pintar ela todinha de branco. Abre novamente o menu de camadas e joga essa camada para baixo da ilustração e mescla as duas. Lembrando que se você quiser fazer um backup é só duplicar a camada e jogar lá para baixo para deixar salvo se der alguma coisa errada. Agora vamos mesclar essas duas camadas aqui. Com as camadas mescladas é o mesmo processo. 3 dedos, arrasta para baixo na tela e clica em copiar tudo. Agora a gente não precisa criar um brush do zero, a gente já tem um brush pronto. Então a gente só precisa duplicar o brush já existente. Então vamos lá voltar no brush que você fez,
pega o brush, arrasta para a esquerda e clica em duplicar. Agora eu tenho um brush chamado Árvore 21. O seu vai estar aí, nome do brush 1. O que tiver o número 1 é a cópia. E aí é só você clicar no brush para abrir o estúdio de pincéis. Você vai vir aqui no menu Forma, Origem da forma, Editar, Importar e Colar. E automaticamente já vai vir com as cores certinhas. É só você clicar em OK e o seu brush já está pronto. É só mudar o nome em sobre esse pincel para o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui Pinheiro. Feito isso, é só você clicar em OK e o seu brush já está prontinho. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a visualização de carimbo é como você via o seu brush na biblioteca de pincéis? E é exatamente isso aqui. O nosso brush está muito grande, então a gente vem aqui em Apple Pencil, em propriedades e muda o tamanho do pré-visualizar. Isso vai mudar o tamanho que a gente vai enxergar o brush aqui, ó, na biblioteca de pincéis. Então é para isso que serve esse menuzinho aqui e a opção visualização de carimbo. E agora só falta testar esse novo brush de pinheirinho que a gente fez. Então eu vou abrir uma nova camada e aí você pode escolher qualquer cor. Agora eu vou querer um pinheirinho rosa e aqui você muda o tamanho do seu brush e aí é só carimbar e seja feliz. Lembrando que uma foto de referência você pode fazer inúmeros brushes, é só você criar silhuetas diferentes. Então é isso, pessoal, eu espero muito que você tenha gostado de aprender a fazer esse brush aqui. Me conta qual o seu favorito. O meu é esse aqui de árvore, eu adoro como ele fica sempre diferente. Mas me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu favorito. Aproveita que tá por aí, deixa também aquele like no vídeo, isso ajuda muito o canal. E a gente se vê na próxima. Tchau!